O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, acionou o Supremo Tribunal Federal contra o indulto de Natal de Bolsonaro, que inclui policiais envolvidos no massacre do Carandiru. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou ao Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade para invalidar os trechos do decreto do presidente Jair Bolsonaro, que concedeu um indulto de Natal a policiais e militares, incluindo os condenados pelo massacre do Carandiru. Aras considera inconstitucional o benefício a agentes condenados por crimes que, no momento de sua prática, não eram considerados hediondos, como prevê o decreto. O procurador-geral pede uma liminar, que é uma decisão provisória com efeito imediato à corte, que atua em regime de plantão. De acordo com o procurador-geral, o decreto afronta a dignidade humana e princípios do direito internacional público, sendo capaz de ocasionar a responsabilização do Brasil por violações a direitos humanos, ao conceder o benefício a policiais envolvidos no massacre. A Aras pede ainda que o STF colha informações do presidente da Advocacia Geral da União e, em seguida, estabeleça um prazo para a PGR se manifestar. O massacre do Carandiru, o qual Aras avaliou como um triste capítulo da história brasileira, foi realizado em outubro de 92. Na ocasião, 111 presos foram mortos em operação policial no complexo prisional em São Paulo. O Tribunal do Júri condenou 74 agentes do Estado a penas que variam entre 48 e 624 anos de prisão. A deputada estadual paulista, Janaína Pascoal, ex-apoiadora do governo Bolsonaro, afirmou que o atual presidente da República deverá pedir que seus apoiadores voltem para casa e parem com as manifestações. A declaração foi dada por meio de uma página da deputada nas redes sociais. Na publicação, a deputada afirmou que Bolsonaro deveria esclarecer aos manifestantes que prestam apoio a ele que seu mandato está chegando ao fim e que é preciso que essas pessoas retornem para casa. No post, Janaína ainda ressalta que o chefe do executivo precisa esclarecer a essas pessoas que ele irá se afastar por um tempo, até mesmo para retornar e conseguir participar ativamente da futura oposição ao novo governo. Na mesma postagem, a deputada também ressaltou que, por outro lado, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai cometer um grande erro se caracterizar esses manifestantes como inimigos e tratar essas pessoas como criminosas. A deputada afirma que, segundo o direito penal, as ações de generalização na tratativa deste assunto que estão sendo tomadas pelo futuro governo não é permitida e que, por uma questão de inteligência, Lula precisaria rever as posturas que estão sendo recomendadas. No último dia 13 deste mês, Janaína Pascoal já havia afirmado que nada poderia ser feito para impedir a posse de Lula. A declaração foi feita pela deputada por meio das redes sociais um dia após a diplomação do presidente eleito. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Jair Bolsonaro convocou uma reunião de despedida e planeja ir para Orlando, nos Estados Unidos, até sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião de despedida e planeja deixar o Brasil até sexta-feira, dia 30, para passar a virada do ano em Orlando, nos Estados Unidos. O mandatário confirmou a interlocutores que não pretende passar a faixa para o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva na posse em 1º de janeiro e que vai estar fora do país no Réveillon. O ex-ministro e candidato a vice nas eleições deste ano, Braga Neto, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, entre outros aliados, devem participar do encontro de despedida nesta quarta-feira. Na terça, 27, um caminhão de mudanças foi ao Palácio da Alvorada, no Planalto. O gabinete presidencial já está vazio, sem os quadros e adornos do mandatário. Bolsonaro deu poucas declarações depois de perder o pleito deste ano e, em todas elas, evitou parabenizar Lula ou reconhecer a derrota. Do ponto de vista formal, porém, autorizou o início da transição e deu poder para o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, fornecer ao governo eleito a estrutura necessária para preparar os projetos que pretende implementar a partir de 2023. A deputada federal eleita, Sônia Guajajara, do PSOL, foi escolhida por Lula para ser ministra dos povos indígenas. A oficialização deve ser feita pelo presidente eleito nos próximos dias, como também dos outros nomes escolhidos para ocupar a esplanada.
Sônia Guajajara foi um dos 3 nomes apresentados pelo Grupo de Articulação dos Povos Indígenas do Brasil como sugestão para assumir a cadeira, estando à frente do cargo mais importante deste ministério. A futura ministra dos Povos Indígenas passou o Natal em sua aldeia e chegou esta semana em Brasília, onde terá um encontro formal com o presidente eleito Lula, para que o anúncio oficial seja feito. Durante conversas por telefone com o petista, Guajajara já teria aceito assumir a pasta. A definição do nome para liderar este ministério demorou mais que o previsto, por conta de algumas análises que foram feitas, até mesmo para definir os rumos e o formato do futuro ministério. Durante a transição, Lula até chegou a dizer que poderia criar uma secretaria especial em vez de um ministério, possibilidade que foi imediatamente rebatida pelas lideranças indígenas. De acordo com pessoas que estão envolvidas na estruturação do ministério, a deputada vai abraçar a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, e pode funcionar com o seu orçamento em um primeiro momento. Ela é uma ativista conhecida internacionalmente e, desde a apresentação de seu nome para assumir o cargo, ela disparou como a favorita para assumir a pasta nas últimas semanas, ficando à frente de outros nomes, como o de Joênia Wapichana, da Rede, e o vereador de Caucaia, no Ceará, o Eibe Tapeba, do PT. Estrada do Coração, o governador reeleito de Goiás, Ronaldo Caiado, vai tomar a posse via internet. O governador reeleito de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, informou que vai ter sua cerimônia de posse realizada pela internet, pois está em repouso médico depois de uma cirurgia de revascularização do miocárdio, o músculo do coração. O procedimento também é conhecido como ponte de safena. Em seu perfil do Instagram, Caiado disse que sua vontade sempre foi celebrar este momento ao lado do povo goiano, mas que reconhece a necessidade de fazer a cerimônia de forma remota em 1º de janeiro de 2023. Ele está em São Paulo em repouso com a família. Seu período de descanso deve durar até 23 de janeiro. 45 dias depois da realização do procedimento. O governador disse estar sempre em contato com a equipe, liderando ações do Estado. A cirurgia foi realizada em 8 de dezembro no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. A indicação da intervenção médica se deu porque foram detectadas obstruções nas artérias coronárias do governador. Caiado recebeu alta hospitalar no dia 15 do mesmo mês. Depois do intervalo, os destaques desta quarta-feira em nosso Giro de Notícias. O Ministério da Saúde libera a vacina da Pfizer para todas as crianças até 4 anos de idade. O RB Notícias da Rede Brasil de Televisão vai para um rápido intervalo. Até já.